Olá, Deus te abençoe, te guarde, te livre e proteja de todos os males. Que o Senhor seja teu guia, que o Senhor seja a luz para que você venha andar de forma a o agradar em todo o tempo, em nome de Jesus. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? A palavra do Senhor em Salmos 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Queridos, esta palavra do 1, somente o versículo 1, ao Senhor pertence tudo, tudo o que na terra contém e os que nele habitam, queridos e amados do Senhor, o nosso Pai, a qual é dono da ciência, do conhecimento, porque se não fosse o Senhor dar o conhecimento, ninguém faria nada. Se não fosse o Senhor dar a sabedoria, porque a Ele é quem dá, ainda que nós nos esforcemos, porque diz a palavra, esforça-te, ainda que nos esforcemos, se não fosse Ele, o autor de tudo, nos conceder por sua graça e misericórdia, pois não merecemos nada, mas o Senhor, que é rico em misericórdia, tem nos dado conhecimento, tem nos dado sabedoria, tem feito pessoas serem médicos, tem feito pessoas serem cientistas, tem feito pessoas, aleluias, com conhecimentos tão grandes, para que nos ajude, para que, é igual o médico, né? O médico faz vacinas, sim, então, sabedoria, que não vem do homem, vem de Deus, porque Deus fez tudo. Tudo é autoria de Deus, o Todo-Poderoso. Não tire essa autoria do Senhor, nosso Deus. Mas muitos querem tirar. Eu vim dar um exemplo hoje. Você lembra? Um exemplo de um filme. Nesse filme, o homem falava: nem Deus afunda esse navio. Um homem criado por Deus, afrontando o conhecimento e a sabedoria de Deus, dizendo que nem ele afundava esse navio. Que afronta, que petulância. Um homem que só conseguiu fazer algo naquele navio porque o Senhor deu sabedoria para montar peça por peça, para colocar parafuso, em seu lugar. Foi Deus, querido. Deus é quem faz. E neste exemplo, ele desafiou a Deus. Não se desafia a Deus. Ele é dono de tudo. E diz a palavra do Senhor, para não ficar nas minhas palavras, diz a palavra do Senhor: o Senhor é o Criador. E ele diz assim em Isaías 45:9: ai daqueles que contendem com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? Que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Querido, profeta Isaías, messiânico, falando, aleluias, sobre a palavra de Deus, porque é inspirada por Deus, não foi Isaías que quis escrever, foi o próprio Deus deixando os homens escrever por inspiração de Deus. Ai daquele que contende com seu Criador. Como eu dei o exemplo do filme, o que aconteceu?
o que aconteceu com aquele Titanic, com aquele grande navio, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. Não somos nós que vamos contender. Nós somos obra das mãos de Deus. Viemos do pó e do pó voltaremos, por vontade dele, no tempo dele, na hora dele. Porque todos têm o seu tempo certo. Porque nós não podemos aumentar na nossa vida um côvado, 1 centímetro sequer da nossa vida. Mas enquanto eu e você vivemos, vamos reconhecer que Jesus, aleluias, nos tem dado essa vida, essa continuidade de vida, porque o nosso Deus se esvaziou, despiu de sua glória, veio na forma de Jesus Cristo para nos dar salvação. Para que nós venhamos a reconhecer em nome de Jesus o nosso pecado. Para que venhamos a voltar para o Senhor nosso Deus. Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê no Filho, em nome de Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma vida após. E para aqueles que não crê, a ranger de dente, a sofrimento, a inferno. E você que um dia desafiou a Deus, volte o seu caminho. Peça perdão o mais rápido possível. Porque a cada minuto que o Senhor, o nosso Deus, Ele nos permite de vida, é a vida que voltemos para Ele. Que reconhecemos os nossos pecados. Querido, a palavra do Senhor está aí. Ai daquele que contendem com o Criador. Querido, Deus criou Eva e Adão, e fora disso Deus não criou o que viesse a se formar. É a palavra do Senhor. Ai daquele que contende com o seu Criador. Nós viemos do pó da terra, e do pó nós voltaremos. Só que quando voltarmos, um dia o nosso Deus nos chamará pelo nome, para nós mostrarmos as nossas obras, para nós mostrarmos o que fizemos diante da face do Senhor. Então, querido, se você tem vivido a desafiar esse Deus, fazendo o que é contrário à palavra do Senhor, existe o início, o começo e o fim. Não burle o início do Senhor nosso Deus, porque o que Ele fez, o homem não pode contender. Ele fez homem e mulher. Ele fez a ciência e a sabedoria. E tudo foi Ele que deu. Então, volte para o Senhor. Porque quem não volta para o Senhor, o inferno está preparado para todos aqueles que rejeitaram a verdade. Em nome de Jesus. Porque diz a palavra do Senhor, em Apocalipse 19, o Senhor veio buscar uma igreja lavada e remida no testemunho de Jesus, no sangue do Cordeiro. Aqueles que a cada dia foge da aparência do mal, foge do pecado, se arrepende. E eu falo de qualquer pecado você deva se arrepender, porque o nosso Deus não tem problema com tipos de pecado, e sim com a falta de arrependimento. Se aquele homem, aquilo que ele falou, ele se arrependesse, talvez não teria acontecido aquilo com aquele grande navio. E você que sabe que tem gente desafiando ao nosso Deus, saia de perto. Saia de perto, porque Deus é justo. E não há quem possa desafiar o nosso Deus. A verdade da palavra. Querido, avance. Avance sim, em obediência a esta palavra. A palavra do Senhor, nosso Deus. Inspirada para exortação, para correção, inspirada por Deus para cuidar de nós, para mostrar o caminho, e o caminho está em Jesus, porque quem não crê no Filho não conhece o Pai, e quem não crê no Filho nem verá o Pai. Pai seja contigo e avance em obediência ao Senhor, o nosso Deus. Lindo dia para você. É mais uma oportunidade